A graça e a paz, queridos, estamos aqui mais uma vez felizes por essa rica oportunidade que Deus nos concede de trazermos aqui mais uma lição, a penúltima lição. Nós vamos estudar hoje a lição de jovem de número 12. Nós vamos estudar essa lição. Vai ser uma benção. O título é Jesus vence a morte. Podemos dizer que na ressurreição de Jesus a morte morreu, né? E com certeza é a grande vitória que nós vamos ter na nossa vida, porque a morte vai ser o último adversário que vai deixar de existir, melhor, que vai ser vencido, né? Então hoje nós vamos estudar uma lição profunda que vai falar sobre essa grande vitória da ressurreição de Jesus. E também eu quero lembrar aqui para você não se esquecer aí de dar o seu like, tá? Se caso você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aí do lado direito do vídeo tem a palavra inscrever. Dá um toquinho aí que você está inscrito, ok? Ajuda a gente aí a continuar divulgando a palavra. Dá um toquinho aí também no sininho para você receber notificações de vídeos novos que nós vamos colocando. Nós temos aí mais ou menos uns 425, 430 vídeos. E para você ver todos os meus vídeos, é só você clicar em cima do meu nome ou em cima da foto. Aí você vai abrir aí só vai tocando na setinha, você vai vendo os vídeos que você quiser, tá bom? Não se esqueça aí de ajudar a gente aí com seu like, que o teu like é muito importante, tá bom? Então, Deus te abençoe, continua com a gente, é bênção de Deus, ok? Bem, a nossa lição aqui, o nosso texto principal está em João 20:17. Diz assim: disse-lhe Jesus, não me detenha, aqui Jesus após a ressurreição, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Está em João 20:17. O resumo da lição está aqui. João descortina a revelação de Jesus como Deus e o que isso representa para a nossa redenção. A Bíblia diz, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Certo? Por quê? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, tinha até essa questão lá na igreja de Coríntios, né? Capítulo 15, Paulo traz isso à luz sobre isso. Se Jesus não se tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas Jesus morreu e ressuscitou, seguindo o nosso exemplo. Interessante, né? Jesus veio com seu corpo igual ao nosso, sem pecado, né? E morreu na cruz, ressuscitou para que agora no arrebatamento, quando a Bíblia, na volta de Jesus, nós vamos receber o corpo que Jesus recebeu na sua ressurreição. O que significa isso? Nunca mais morrer. A morte morreu, né? Deixar de existir. Então, Jesus, ele é as primícias dos que dormem, o melhor, né? Por quê? Porque ele ressuscitou e nós vamos, quem estiver morto vai ressuscitar igual a ele. E quem estiver vivo vai ser transformado no arrebatamento. É essa a lei determinada para nós até a volta de Jesus. Então, o Todo-Poderoso, Deus Onipotente, ele não criou a gente para morrer. Por isso que a morte, ela é uma realidade na nossa vida. A morte é uma realidade. Porém, ela sempre vai ser um elemento estranho. Por quê? Porque o homem, ele não foi feito para morrer. Então, a morte, ela nunca vai ser bem aceita no nosso meio. Tanto é que Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Porque Deus não fez o homem para morrer. Deus nos fez para viver eternamente. Então, a morte nunca vai ser bem-vinda, né? Nunca vai ser. E por causa disso que Jesus morreu na cruz do Calvário. O que a Bíblia diz? Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, a morte é o resultado do pecado, entendeu? O salário do pecado é o quê? A morte.
Então, mas Jesus resolveu esse problema. Quem aceita Jesus tem a vida eterna, né? Isso aí é muito importante, é um assunto para outra hora. Vamos lá. O nosso texto bíblico em classe, ele está em João, capítulo 20, versículo 1, 2, 9 a 11, 14 a 16, 17, ok? Bem, a conclusão do ministério de Jesus na terra. Bem, Jesus, quando estava chegando já, né, no finalzinho do seu ministério terreno, ele, através de uma atitude, ele trouxe uma importante lição de humildade, né? A Bíblia diz, né, que Jesus lavou os pés dos discípulos. Antigamente se fazia muitas caminhadas, né? Tudo era uma aviação canela. Então, existiam os servos, os escravos, para lavar os pés dos visitantes, dos recém-chegados, dos viajantes. Tinha os escravos para fazer esse serviço. Então, isso não era o dono da casa que ia lavar os pés dos recém-chegados. Quem ia fazer isso era o empregado, era o escravo, era o doulos, né? Então, quando Jesus entra para pega uma bacia e pega a toalha e vai fazer esse serviço de escravo, ele ali deu um ensinamento terrível, ele deu uma lição para os apóstolos. Você imagina os apóstolos pensando, será que Jesus vai querer que a gente lave os pés uns dos outros? Serviço de escravo. Mas para a surpresa deles, né, quem fez esse trabalho do lava-pé foi Jesus, entendeu? Mostrando para eles, né, uma valiosa e extraordinária lição de humildade, entendeu? Então, a gente vê, né, o espírito com que Jesus estava e o ensinamento que ele deu, mostrando que ninguém é superior a ninguém. Nós respeitamos a hierarquia, mas superior não somos, né? Jesus mostrou isso. Esse aqui foi uma lição de humildade extraordinária, né? Lógico, tem um valor simbólico, não vamos colocar em cima daquela atitude de lavar o pé, fazer dali uma doutrina. A Bíblia, né, aquilo ali é um valor simbólico, é pedagógico. Jesus está ensinando os apóstolos qual é a situação do reino. O reino é desse jeito, entendeu? Ele funciona com base na humildade, certo? Então, isso aí não é para colocar uma doutrina em cima. Mas se alguém também quiser fazer isso na sua igreja, quiser lavar o pé de alguém, é um problema pessoal da pessoa. Mas não existe uma obrigação para mostrar humildade, porque isso aí teve o seu valor simbólico. Então, Jesus aqui estava mostrando, né, que nós temos que servir uns aos outros, tá? Isso aí foi muito importante. Jesus, na conclusão do seu ministério, dando essa lição de humildade. Número 2 aqui, as últimas instruções. João aqui passa a relatar o ministério de Jesus, que não tem caráter público, né? Jesus, ele começa agora a tratar, no finalzinho do seu ministério, ele começa a tratar somente com os seus discípulos. Primeiro com o Pai, ele conversa com o Pai, fala e trata com os seus discípulos, uma coisa, né, mais restrita. Ele já ali não estava tratando mais com o público, certo? Então, ali Jesus percebeu que o Pai tinha entregado tudo na mão dele, a responsabilidade, né? Agora você vê, quando a Bíblia fala que Deus entregou tudo na mão do Filho, era para ele se exaltar e se sentir, né? Mas não, pelo contrário. Ele pegou uma toalha, uma bacia e foi lavar os pés dos apóstolos, né? Então, muitas vezes, quando estamos aí em véspera de assumir um grande cargo, uma grande posição, né, a tendência é se exaltar, é fazer isso, fazer aquilo, mostrar. Mas Jesus fez diferente. Foi lavar os pés dos discípulos. Seus discípulos, ele sendo Senhor. Ele mesmo falou, eu sendo Senhor e Mestre fiz isso, quanto mais vocês, né? Então, Jesus também aqui, nessa reunião restrita, né, em que o Pai já tinha entregado tudo na mão dele, ele também prediz a dor que ele estava sentindo da traição. A traição dói, né? Realmente a traição é uma coisa muito triste, ok?
E aqui também ele declara, né, se igual ao Pai, e também fala sobre a vinda do Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Aqui ele continua dando, né, as suas instruções somente para os seus discípulos. Ele mostra aqui o que? A missão do Consolador, que está no capítulo 14, 15 e 16 de João. Entendeu? Ele ensina coisas maravilhosas aqui sobre o Espírito Santo de Deus. Número 3, o papel do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Bem, primeiramente, o Espírito Santo, ele não somente, né, habitaria com os discípulos, mas estaria neles. O Espírito Santo ali, outro Consolador. Essa palavra outro, no grego, significa outro da mesma natureza. Jesus ia embora. Quem era o Consolador dos discípulos? Era Jesus. Mas ele ia embora, mas não deixaria eles órfãos. Enviaria outro discípulo, outro da mesma natureza, da mesma capacidade, do mesmo poder, que ia substituir Jesus ali, e de uma forma diferente. Jesus estava de uma forma externa, né, ali do lado dele. Mas o Espírito Santo moraria neles, habitaria, né? Não estaria só com eles, estaria neles. Jesus estava com eles, mas o Espírito Santo ia estar com eles também, mas neles. Por quê? Porque o crente é o quê? O templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não está só conosco, ele não está só com a igreja, ele está na igreja. Isso aí é que é importante a gente entender, ele é habitar mesmo, entendeu? Então o Espírito Santo, ele também, Jesus deixa isso bem claro aqui nessas últimas instruções que ele está dando. Ele deixa claro que o Espírito Santo também ensinaria todas as coisas, entendeu? O Espírito Santo ia ensinar todo, ia guiar ele em todas as direções, eles não iam ficar sem direção, ia glorificar Jesus, porque em qualquer circunstância, gente, na reunião do povo de Deus, se Jesus não está sendo glorificado, não é o Espírito Santo que está agindo. Porque o Espírito Santo, ele veio para glorificar a pessoa de Jesus. Então, qualquer culto, qualquer reunião, qualquer manifestação da igreja, né, que não glorifique a pessoa de Jesus, não é o Espírito Santo que está agindo. Entendeu? Quando o culto é antropocêntrico, é o homem no centro, então o Espírito Santo não está atuando, porque o Espírito Santo só vai glorificar Jesus. O Espírito Santo não glorifica o homem, entendeu? E um dos papéis importantíssimos do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira operação do Espírito Santo na vida do homem. Antes de fazer qualquer coisa na vida do ser humano, né, o Espírito Santo tem várias operações na vida do ser humano, a primeira é essa, é convencer ele do pecado, convencer ele da justiça de Jesus, que ele é um pecador, mas Jesus morreu pelos pecados dele, entendeu? Tudo isso é importante o Espírito Santo fazer na vida do pecador. Então Jesus deixou claro, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, entendeu? Essa é a atuação dele. Então esse é um papel exclusivo. Inclusive, né, a igreja, Jesus nunca falou que a igreja ia convencer ninguém. A igreja, ela prega o evangelho, certo? Com sabedoria, claro. Nós somos pregadores, nós somos ensinadores. A igreja está aí para isso. Jesus falou, ide pregai, ide ensinai, mas quem convence é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer alguém, ninguém consegue convencer. Porque o Espírito Santo, ele não convence de uma forma superficial. Ele não atinge a mente, ele atinge lá dentro, ele começa a convencer de dentro para fora. Aí se a pessoa se recusa, não tem ninguém que vai conseguir levar essa pessoa a Jesus, entendeu? Então, a gente precisa entender, né, que o Espírito Santo é que convence o homem. E a gente tem que tomar cuidado, né, para não ser enganado, porque nós estamos vivendo tempos finais, entendeu? E se você não estiver em comunhão íntima com o Espírito Santo, você é enganado.
entendeu? Porque nós estamos vivendo uma época de engano muito grande. As falsas doutrinas, as heresias, doutrina muito estranha entra às vezes dentro da igreja, e se você não estiver ligado, você se perde acompanhando aí esse montão de heresia que se levanta em muitos lugares, e você tem que estar ligado com aquilo que tem na Bíblia. É a Bíblia que é o nosso norte. O Espírito Santo nunca vai guiar ninguém fora da Bíblia, entendeu? Então, isso aí. Então, quando Jesus estava falando aqui, concluindo o seu ministério antes da sua ressurreição, ele trouxe esse ensinamento, entendeu? Aqui ele não está falando para o povo, ele está falando para o seu povo, igreja ali, os discípulos. Por quê? Porque depois que ele fosse para o céu, quem ia dar continuidade à obra eram esses discípulos, então eles precisavam estar bem instruídos, entendeu? Bem, número 2, prisão e crucificação de Jesus, chegada a hora. Jesus mesmo usou essa palavra, é chegada a hora, entendeu? Ele entendeu o momento que ele estava vivendo. Como é importante isso, né? Às vezes a gente erra, desfalece, porque a gente não entende o momento que nós estamos vivendo, né? Alguma situação que nós estamos vivendo. Então, prisão e crucificação de Jesus, número 2. É chegada a hora. Então, depois de tantas investidas, né? Porque Jesus, ele teve uma batalha espiritual muito grande antes de ir para a cruz. Quando tu lê os evangelhos, principalmente de João, você vê que batalha que Jesus teve com os líderes religiosos judeus, os doutores da lei, sacerdotes, sumo sacerdote, entendeu? Os escribas, fariseus, saduceu. Jesus teve um embate muito grande com esses homens que odiavam ele, entendeu? E, com certeza, ele cumpriu o seu papel. Ele cumpriu a sua missão, entendeu? Quando ele falou, é chegada a hora, já estava tudo cumprido, o pai já tinha entregado tudo na mão dele, agora dependia dele, entendeu? Então ele tinha consciência do momento que ele estava vivendo, entendeu? Isso aí é que é importante. Ele estava seguro que em tudo havia o quê? Obedecido o Pai, ou glorificado o Pai. Então, o que eu quero dizer também? Que Jesus estava com a consciência limpa, que ele tinha feito a parte dele. Entendeu? Isso aí que é importante a gente compreender. Jesus tinha a consciência limpa de que tinha cumprido aquilo que o Pai queria. Isso aí acontece com a gente. Quando a gente está fazendo a obra de Deus, está com a consciência limpa, que às vezes você às vezes não tem nem muito as pessoas concordando contigo, mas você tem consciência de que você está fazendo o que Deus quer, aí você se sente à vontade. Você encara a perseguição, você encara as lutas, você encara os problemas, porque você tem certeza que você está no caminho certo. Entendeu? Agora, como a gente já sabe que a gente errou, que não é por aí a gente já desanima, né? Jesus tinha essa certeza, que ele tinha feito a coisa certa. Agora é só esperar a cruz. E ele caminhou para lá, né? Então, Jesus pede aos seus discípulos, né? Ele faz aquela oração sacerdotal, no capítulo 17, aquela oração sacerdotal, ele ora ao Pai para que guardasse os seus discípulos, né? Para que livrasse eles do mal. Jesus ainda fala para o Pai assim, enquanto eu estava aqui na terra, eu protegi ele, eu cuidei deles, mas agora eu vou. Então, Pai, livra eles do mal. Não só eles, mas todos aqueles que vão me aceitar, né? Dizendo nas minhas palavras. Então, Jesus, mesmo naquela aflição toda, a caminho da cruz, ele pensou nos discípulos e pensou em mim e em você também, entendeu? Você também não está sozinho. Jesus já orou por você lá naquela oração, entendeu? Então você já está protegido por essa oração. Glória a Deus. No Getsemane. Bem, então ali no pé do monte ali, né? Era costume dele orar ali, entendeu? Era costume dele. E ali que ele seria preso, entendeu? Então, os evangelhos sinóticos narram essa situação ali do Getsemane com mais detalhe,
né? Com certeza, Jesus, quando foi orar mais à frente, ele levou Pedro, Tiago e João. Só que, na hora da agonia de Jesus, os três estavam dormindo. E Jesus ainda falou para ele: poxa, vocês não puderam velar nenhuma hora comigo? Estão dormindo? Às vezes acontece, você está numa aflição terrível igual Jesus, e você está contando com pessoas de orar por você, as pessoas estão dormindo. Por quê? É você que está com problema, né? Então, isso aí é importante a gente também, não adianta não levar a mal a isso, entendeu? Não adianta, porque às vezes você está precisando de ajuda e as pessoas estão dormindo. Fazer o quê? Ora por eles. Então vamos lá. Então aqui registra a tristeza, né? Profunda, né? Veja só a humanidade de Jesus, quando ele fala, né? A minha alma está profundamente triste, dizendo as minhas palavras, né? Ele estava angustiado, ao ponto dele falar: Pai, se possível, livra de mim, me livra desse cálice, mas se não for possível, como não era, que seja feita a sua vontade. Mas Jesus ali não foi hipócrita. Ele, na sua humanidade, ele demonstrou a angústia que ele estava sentindo. Não adianta a gente querer esconder para Deus. Está entendendo? Se você está triste, fala para Deus que está triste. Se está angustiado, fala para Deus que você está angustiado. Ora, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não procura esconder nada de Deus, querer mostrar para Deus que você é feliz, que você está isso, está aquilo, se você não está. Faça igual Jesus. Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. O Filho de Deus que assumiu a forma humana. Mas ele não escondeu do Pai que ele estava triste. Ele não escondeu do Pai que ele estava angustiado. Ele abriu o coração. É isso que a gente tem que fazer. Entendeu? Não adianta a gente querer mostrar para Deus quem somos, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, que nós dependemos dele. Então não adianta. Com Deus tem que abrir o coração. Entendeu? Então, Jesus, ele foi crucificado, preso e crucificado, né? Um processo, ali ele sentiu, né? Um processo completo de abandono. Os discípulos, deram no pé, deixaram ele sozinho. Fazer o quê? E lá na cruz ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus curtiu um abandono. Entendeu? Uma coisa amarga, mas ele curtiu isso. Ele teve essa experiência do que é ser abandonado humanamente e divinamente. Divinamente por causa dos nossos pecados. Porque Jesus não tinha pecado. Ele ali estava substituindo eu e você. Como ele era o nosso substituto, o Pai não estava ali naquele negócio. Entendeu? Jesus levou sobre si a minha doença, levou meus pecados, levou tudo de ruim. Então o Pai não estava nesse negócio. Aí por isso que ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele sofreu esse abandono, né? Então os judeus religiosos, né, que tinham preso, né? Foi eles que odiavam a Jesus, embora estivessem cumprindo o desejo do Pai, que Jesus morresse em nosso lugar, mas na verdade eles odiavam a Jesus. Deus tinha um ódio terrível de Jesus. O maior desejo deles era o que estava acontecendo, mas não estavam sabendo eles que estavam cumprindo um propósito também de Deus. Por isso que a Bíblia diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo os seus decretos, certo? Então, isso aí, Jesus, ele já tinha uma sentença de morte no coração dos judeus. Eles já tinham sentenciado Jesus. Eles queriam era matar Jesus mesmo. Só que não sabia que Jesus ia morrer pelos nossos pecados. Aí, se eles sabem disso, acho que eles nem queriam que Jesus morresse. Eles não sabiam. É mistério de Deus na época, né? Então, diante de Pilatos, Jesus foi levado a Pilatos, né? Pilato olhou para Jesus e viu logo que ele era inocente. Pilato, ele não era bobo. Ele percebeu que aquilo ali era uma manobra dos judeus, que Jesus não devia nada. Tanto é que ele lavou as mãos. Ele mesmo falou: não estou vendo culpa nenhuma nesse homem, mas ele tinha que fazer a vontade dos judeus, né? Então, aquela geração de judeu, né,
rejeitou de forma completa o Filho de Deus. Inclusive, eles disseram uma palavra horrível, né? Quando Pilato falou, olha, estou livre do sangue desse homem. Pilato pulou fora, né? Aí o que os judeus falaram? Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. O seu sangue caia sobre... Foi a pior besteira que os judeus já fizeram na vida deles. Que o sangue caia sobre nós e nossos filhos. Nos anos 70, o povo judeu foi totalmente destruído. Quem não fugiu foi destruído. Roma acabou com Jerusalém. Se cumpriu o pedido deles, que o sangue caia sobre nós, né? Então, aquela geração de judeu, eles trocou Barrabás por Jesus. Então, nós temos direito às nossas escolhas, mas somos responsáveis por elas. Eles escolheram Barrabás, então eles eram responsáveis pelas escolhas deles. E o judeu sofreu muito por causa dessa escolha, né? Bem, vamos para a parte final aqui. Ele venceu a morte. Agora vamos entrar no detalhe. Nós vemos aqui um resumo, né, rápido do finalzinho do ministério terreno de Jesus, quando ele se dirige ao Pai e aos discípulos, instruindo os discípulos, porque os discípulos que dariam continuação à obra de Jesus após o Pentecostes. Então ele venceu a morte, o custo da vitória. Então, no terceiro dia, lógico que a morte não poderia segurar ele, Jesus ressuscitou dentre os mortos, né? Então, essa vitória da ressurreição, o que era? Isso aí é o resultado de uma obediência que Jesus fez ao Pai durante o seu ministério terreno. É o resultado da sua obediência, entendeu? É a recompensa que ele teve por ter sido obediente até a morte e morte de cruz, entendeu? Então, ele conseguiu vencer a morte ao aceitar fazer-se semelhante aos homens, né? Então, um ser como o Filho de Deus, desfrutando de toda a glória divina na eternidade, vir se submeter a uma morte, assumir uma forma humana, se submeter a uma morte humilhante igual a ele, realmente o Pai recompensou ele, né, de uma forma tremenda. Então, ao aceitar fazer-se semelhante aos homens, Jesus estava desafiando quem? Os poderes das trevas. Aquele que tinha o poder do império da morte, quem era? O diabo, entendeu? Então, o diabo tinha o domínio, o império da morte. Agora, lógico que o diabo tinha o império da morte, por quê? Por causa da pecaminosidade do homem. Devido ao pecado na vida do homem, deu ao diabo autoridade para dominar a vida do homem e dominar a sua vida com morte. Mas Jesus, na cruz, ele destronou o diabo. Porque quem aceita Jesus está fora do seu domínio. Entendeu? A morte não terá domínio sobre a nossa vida, porque nós não estamos debaixo mais do império de Satanás, nós estamos debaixo de Deus, do poder de Deus, entendeu? Hoje, quem é salvo pode morrer fisicamente, mas um dia vai ressuscitar e nunca mais vai morrer, porque nós vamos receber o mesmo corpo que Jesus recebeu na ressurreição. O que a Bíblia diz? A nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória, esse corpo ressuscitado de Jesus. Então, nós temos essa promessa de termos o mesmo corpo que Jesus tem hoje, sentado à direita de Deus. Assim como ele assumiu o nosso corpo, nós vamos assumir o dele. Glória a Deus, né? Bem, número 2, ressuscitado pelo Pai. Então, o sacrifício de Jesus foi perfeito. A ressurreição dele é a comprovação disso, entendeu? Então, quando as mulheres chegaram lá, já não tinha mais o sepulcro vazio. O anjo ainda falou: o que vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Entendeu? Que o sepulcro estava vazio, está lá em João 20:12, ok? E Jesus ressuscitou num corpo glorificado, ressuscitou para nunca mais morrer. O valor da ressurreição. Bem,
a pregação da ressurreição de Cristo, ela foi a mensagem principal dos crentes. Nunca se pregou uma mensagem tão simples como os apóstolos pregaram. Depois do Pentecoste, a mensagem dele era simples: Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Era a pregação dele, mas só que cheia do poder de Deus. Entendeu? Então vocês vejam que não é como hoje, às vezes a gente quer enfeitar muita mensagem, né? Aí o Espírito Santo não convence o pecador. O Espírito Santo não opera. Agora, muitas vezes a gente prega uma mensagem simples: Jesus morreu pelo nosso pecado, ressuscitou o terceiro dia, e começa a falar a partir dessa base. Aí o Espírito Santo opera, convence, liberta. O Espírito Santo cumpre o seu papel. Agora, quando a mensagem não é cristocêntrica, quando a mensagem é antropocêntrica, o homem no centro, o Espírito Santo fica só ouvindo. Ele não vai convencer ninguém. Não, agora quando a mensagem é simples, mas é Cristo no centro da mensagem, aí o Espírito Santo tem a responsabilidade de entrar em ação. Por quê? Porque ali está em ação o quê? O poder da ressurreição de Jesus. Jesus morreu, mas está vivo. Então o nosso Salvador, ele não está lá dentro de um caixão. Não, ele não está dormindo lá no solo. O nosso Salvador está vivo, à direita de Deus, intercedendo por nós. O apóstolo Paulo escreveu: recebi do Senhor e vos entreguei, que Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Pronto, e está sendo pregado até hoje. Entendeu? Então, na igreja de Corinto, havia também assim alguma negação da ressurreição. Querido, se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa fé. Qualquer doutrina, qualquer igreja, qualquer mestre, qualquer ensinador, que lá que for, que venha negar a ressurreição de Jesus, sai fora. É heresia. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Entendeu? Repito o que Paulo falou: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas a nossa fé não é vã porque Cristo ressuscitou. Entendeu? A nossa fé não está baseada num defunto, não. A nossa fé está baseada numa pessoa viva e para sempre, né? Então, além de apontar para um futuro de glória e ressurreição de Jesus, tem também um elevado e indispensável valor no nosso presente, que é dar sentido ao propósito da vida, tirando da miserabilidade de uma existência meramente terrível e banal. Não fique achando que Jesus ressuscitou só para a eternidade você desfrutar, não. Hoje, você pode desfrutar já da ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus faz parte da tua vida e da minha. Deus te abençoe e até a próxima lição, tá bom? E não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, tá bom? E se você assistiu meus anúncios, nosso vídeo é fraquinho, mas é monetizado, né? E você pode assistir os anúncios aí que você está me ajudando na monetização, tá bom? Um abração e até a última lição de número 12. Um abraço.